Meu nome é Laís, como ele já me apresentou. E um pouquinho sobre mim. Eu sou desenvolvedora na Vinta Software. Entre coisas legais que eu já fiz, eu participei ano passado do Recurse Center. O Recurse Center ele é um programa em Nova York. Ele se autodenomina um retiro para programadores que querem melhorar como programadores. E aí você pode passar 3 meses lá, você se inscreve, passa 3 meses trabalhando em coisas que lhe interessam. É bem legal, é gratuito, vale a pena dar uma checada. Na Vinta, eu trabalho muito com front-end, eu gosto muito de user experience, eu gosto de size, JavaScript e também com Django. A Vinta é uma consultoria de Django. A gente desenvolve full stack. E tem vários projetos open source desenvolvidos pela Vinta. Não sei se vocês já conheceram alguns aqui na Python Brasil, mas um projeto bem legal que a gente desenvolveu lá, que é o tema dessa palestra, foi o Boilerplate da Vinta. E eu vou contar um pouquinho como é que foi essa experiência, o que é que eu aprendi com isso, e, com sorte, vai ajudar alguém. Essa é a minha primeira talk, então espero que vocês gostem. Só para eu saber, aqui, alguém já usou um boilerplate? Já teve experiência com isso? Certo, massa. Primeiro, eu queria, assim, só para contextualizar o que é um boilerplate. Se você nunca ouviu falar nessa palavra antes, um boilerplate ele é qualquer trecho de código reusável em novos contextos com alterações mínimas. Isso é um conceito bem geral, não é restrito à computação. Existem boilerplates jurídicos, é qualquer trecho de texto que você vai reusar. E, no nosso contexto, isso aí é um boilerplate. Se você tem um HTML com o head, o título e o body, e você copia isso e reusa em novos projetos, esse é o conceito mais básico que eu posso usar para lhe explicar. Já num contexto mais de Django, quando você inicia um projeto com o Django Admin Start Project, ele tem um template do projeto, e esse template também é um boilerplate, porque é algo que todo mundo vai conseguir reusar. E aí existem alguns boilerplates que eles estão disponíveis aí na internet, quem quiser pode usar, eles são alguns bem famosos. Muita gente já deve ter visto o HTML5 boilerplate. Ele está disponível online, você faz o download e ele vai lhe dar uma estruturinha básica de um HTML. Ele já tem Bootstrap, Google Analytics, coisas assim. Já vai ter estrutura de pasta, vai ter robots.txt, vai ter página 404. Ele é bem famoso, mas ele é só front-end. E aí, baseado nesse, existe esse outro, Initializer, que ele já permite que você customize um pouquinho e selecione o que é que você quer, se você quer modernize, se quer um favicon e coisas desse gênero. Mas também, esse é baseado naquele outro, por isso que ele põe ali o Classic H5 Boilerplate, mas ele também só é front-end. E aí, já num contexto de Django, eu acho que um bem conhecido, que algumas pessoas já podem ter ouvido falar, é o Cookie Cutter Django do PyDany. Ele é um projeto que tem várias funcionalidades. A ideia é que você instale Cookie Cutter e aí você roda isso para criar o seu projeto e ele lhe dá várias opções. Ele tem já Bootstrap 4, então ele tem funcionalidade de front-end, ele tem Docker e Heroku, ele tem várias coisas, ele tem configuração com Celery, mas assim ele é bem extenso e de funcionalidades. E talvez você não precise disso tudo. Talvez algo mais simples já sirva ao seu propósito. E existem outros exemplos também. No GitHub tem esse Django Hackathon Starter, que a ideia dele é que, em uma hackathon, você precisa trabalhar rápido, você tem que desenvolver muito rápido os seus projetos. Então, ele não quer que você perca tempo com um setup.
Então, ele já lhe dá uma página com algumas autenticações com redes sociais, Facebook, e ele lhe dá mais algumas coisas. Além disso, ele tem integração com o Django REST Framework, ele tem um cadastro já de usuário. É um projeto bem bacana também. E um outro é o Edge. Ele tem Python 2.7 e 3.4, e ele tem Django 1.8. E aí ele já vai lhe dar uma autenticação básica, vai ter as páginas de sign-up. Ele já tem um front-endzinho, ele tem Bootstrap também, e ele lhe dá um admin mais friendly. Mas, novamente, assim, ele, para a realidade da Vinta, ele seria muito restrito. Então, assim, por que é legal você usar um boilerplate? Existem vários motivos que um boilerplate pode ser muito útil. Acho que o principal, assim, que eu consigo pensar é porque sempre que você está configurando o ambiente inicial de um projeto, você está se repetindo. E o que a gente tem que tentar, como programador sempre, é don't repeat yourself, né? Que é o princípio dry. E eu acho que se você está trabalhando, você tem boilerplates na sua empresa, ou se você tem projetos pessoais, e você está percebendo que toda vez que eu vou começar um projeto novo, eu crio um projeto Django, eu integro com o meu front-end, eu adiciono o Bootstrap, ou o que você for usar para o seu front, você está percebendo que são testes repetitivos que você não precisa fazer toda vez, que você pode fazer uma vez e reusar. E é essa a ideia. E, como eu mostrei, tem vários exemplos de boilerplates legais disponíveis que vocês podem usar, mas, para o contexto da Vinta, o contexto da empresa, como surgiu esse projeto, os projetos disponíveis eles não se adequavam ao nosso contexto. Então, foi o que a gente pensou. Por que a gente não constrói o nosso? Na Vinta, a gente estava com novos clientes. Eu não trabalho com Python há muito tempo. Eu trabalhava com Java. Eu entrei na Vinta em janeiro. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com Python e Django. Mas estou gostando muito. E aí a gente estava com vários clientes novos e percebendo que estava perdendo tempo com o setup. Era algo que todo projeto a gente tinha que estimar, e a gente percebeu que, se a gente tivesse um boilerplate, ia ser muito útil para a empresa toda, mas também não só por causa da agilidade. Tinha várias vantagens e a gente queria usar isso a nosso favor. Algumas das vantagens era que a gente, conseguindo desenvolver o nosso boilerplate, a gente ia ter uma solução full stack que seria adequada para o nosso contexto. Como eu mostrei, alguns boilerplates eles são só de front-end, ou então tem Django, tem Bootstrap, mas o Bootstrap está usando o Bootstrap da CDN. E eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a gente usa o Bootstrap 4. Então, aí já não daria para usar dessa forma. E não só, tinham várias features que a gente queria inserir no nosso projeto, que não necessariamente estavam disponíveis nos outros. Então, toda vez que, mesmo que a gente usasse o outro, a gente ia ter que modificar, ia ter que acrescentar coisas, e a gente não queria ter esse retrabalho. E aí a agilidade é um grande ponto. Mas, além disso, agora que a gente está usando o boilerplate, a gente está percebendo que os projetos eles estão bem mais padronizados. Então, se uma outra pessoa vai entrar num projeto novo, ou um projeto que já está em andamento, ela já sabe como o projeto está estruturado, quais são as guidelines daquele projeto. A definição do boilerplate nos forçou a ter guidelines bem definidas. O que são boas práticas para a empresa, ou para você como programador. E esse processo de definição das guidelines foi um processo muito interessante. E a gente conseguiu, assim, ver que está todo mundo usando tudo direitinho. E é uma forma de você se comunicar também com outros desenvolvedores. E aí, como eu falei, as guidelines bem definidas foi um ponto muito positivo. E a gente também, tendo o controle do projeto, pode manter ele atualizado. Quando lançou o Django 1.10, a gente já atualizou nosso projeto e está usando. Ele é um projeto em construção, a gente está trabalhando nele ainda.
Quem quiser pode olhar, eu vou mostrar onde ele está no GitHub. Mas, assim, a gente tem um controle e isso é muito bom. Além disso, setando uma vez só e garantindo que tudo está funcionando bem, você está menos propenso a cometer erros. Às vezes, você está configurando e esquece de configurar uma variável, alguma coisa, e vai quebrar. E não só isso, mas a gente percebe que, desde que a gente começou a usar, a gente vem tendo menos problemas com os projetos, com deploys, com tudo. Então, é um ambiente muito mais controlado, mais seguro, e dentro daquilo que a empresa espera que o projeto tenha como qualidade também. E foi assim, nessa confusão de ideias, que surgiu o Vinta Boilerplate. Ele é uma compilação, na verdade, de anos de experiência do pessoal da empresa e de boas práticas que a empresa quer empregar. Eu não fiz ele sozinha, foi um trabalho em conjunto, todo mundo está trabalhando nele ainda. Uma das coisas legais que ele inclui é Django. Além disso, a gente também trabalha com React e Bootstrap 4. Eu vou explicar cada um melhor. A gente usa Python 3 e também utiliza o Webpack no projeto. Se você... ali tem o GitHub do projeto, e se você rodar, é isso que você vai ver. Se você seguir o setup ele é muito simples. Você consegue iniciar um projeto e colocar ele para rodar em menos de uma tarde, facilmente. E, nesse processo, a gente ia primeiro saber o que é que a gente queria incluir nele. Então, a gente precisou definir quais eram os nossos requisitos. Nessa etapa, a gente queria ter uma abordagem bem generalista. Incluir tudo que a gente já usou, que costuma usar, mesmo que todos os projetos não tenham todas essas funcionalidades. Quando algum projeto não tem ou não requer alguma feature, a gente tira ela. Mas é fácil, não é nada complicado. E aí a gente precisou maquiar o que é que a gente ia usar para responsividade, o que é que a gente ia usar para interfaces dinâmicas, interativas, como é que a gente ia lidar com os estáticos. Precisamos de uma base de dados. Que base de dados vamos usar? Como é que a gente lida com o log? Como é que o deploy acontece? A gente também queria poder monitorar a performance e tudo isso. E, além dessas coisas, a gente tinha alguns outros requisitos, como Continuous Integration, que eu vou explicar um pouco melhor, jobs periódicos, e a gente também precisava enviar e-mails. E aí, nesse contexto, a gente definiu que ferramenta a gente queria usar para cada uma dessas necessidades. Como framework, a gente usa o Django 1.10, a gente usa o Django JS para gerar URLs no JavaScript, a gente usa o Bootstrap 4, que é o Bootstrap mais recente. Ele ainda está na versão alpha, mas muita gente já está utilizando o próprio PyDN no Cookie Cutter, ele já está usando o Bootstrap 4. Ele usa no ACDN, a gente usa o Size mesmo, mas ele já está usando. Para interfaces dinâmicas, a gente decidiu usar React. A gente utiliza também o Webpack, Postgres, SendGrid para enviar e-mail, Redis e Celery para realizar jobs periódicos, se você precisa que toda quarta-feira um script seja rodado. E, além disso, uma coisa legal que era muito importante para a gente era garantir que os deploys eram algo fácil. E a gente conseguiu isso. A gente definiu no Boilerplate um app.json, onde a gente já insere tudo que vai precisar ser feito nesse deploy. E aí, se a gente trabalha com Heroku, então, se você precisa, você só vai setar lá no Heroku, seu repositório, fazer um push, mas depois ele já vai adicionar todos os add-ons. Se você precisa de SendGrid, que você teria que adicionar lá, não precisa mais, ele já vai fazer isso para você. E isso é legal porque, às vezes, você precisa de mais de um ambiente de desenvolvimento. Às vezes, você tem sua produção, seu staging, e, dessa forma, você consegue fazer esse deploy para todos esses ambientes de uma forma rápida, porque todo mundo está seguindo o que a gente definiu nesse arquivo.
Além disso, também tem a possibilidade de você incluir um Heroku Button, que é tipo um botão para você realizar deploy. É só apertar nele e faz o deploy. Simples. E aí, para performance, a gente usa o Opbit. Depois que a gente definiu o tech stack, a gente percebeu que, além disso, a gente queria estruturar ele já de acordo com como a gente costuma arquitetar os projetos. Então, ele já vai ter todas as pastas organizadas de acordo com essas guidelines definidas para a gente. A gente, por exemplo, usa um local py example, um arquivo de settings do Django. E aí, se você vai começar o seu, você copia esse arquivo e só seta para as suas variáveis locais. A gente também usa um production.py, que também só é usado pelo Heroku, então já facilita esse deploy bem automático com Heroku. Questões de boas práticas também para nós. A gente define uma pasta de templates única, e aí cada app tem a sua pasta, e os arquivos seguintes desses apps estão dentro dessa pasta. A gente já define o Base HTML com o Google Analytics, que a gente usa, com tudo o que vai ser preciso em todos esses projetos. E a gente fez isso em todos os campos do projeto, não só na parte de Django, mas também na parte do front-end. A gente já definiu que estrutura a gente quer para o nosso React, e a gente já setou alguns arquivos com componentes exemplo de como deve ser feito, como a gente espera que esse projeto esteja estruturado. E a gente também fez isso para a parte de size. Nessa parte, a gente definiu toda a arquitetura que a gente queria para o nosso front-end, e assim fica muito fácil você saber exatamente em que arquivo vai ficar cada uma daquelas coisas do seu front-end. Você vai ter um front-end bem modularizado, extremamente organizado, e facilita até que você trabalhe com outras pessoas no projeto. Você vai ter bem menos conflitos, porque cada pessoa vai estar mexendo em uma parte específica. E aí, dessa forma, a gente também definiu quais eram as nossas boas práticas de front-end. Então, não só de Django, mas de uma forma bem full stack, a gente conseguiu ter essa definição. E isso é uma coisa que os clientes têm gostado muito, porque muitos clientes eles são técnicos, então eles têm exigências do que eles esperam que seja oferecido de qualidade. E tudo isso reflete no que está sendo entregue para ele. E aí, eu falei um pouco da tech stack, muito dessas escolhas do que é que a gente ia usar foram escolhidas por motivos específicos, e eu vou falar assim um pouquinho porque a gente escolheu algumas delas. Primeiro, Django. Essa já não tinha muito nem o que pensar, que a Vinta já trabalha com Django há muito tempo, mas assim, não porque a gente escolheu, mas o que é que Django oferece a gente que a gente conseguiu aproveitar. Uma coisa legal do Django é que o Django você tem a tag do project name. Essa tag você pode usar ela ao longo de todo o projeto de configuração. E aí, quando você usar o Django admin start project, ele vai simplesmente substituir esse nome que você está passando em todos os locais onde você utilizou a tag. Então, sua configuração vai ser feita bem rapidinho. Além disso, a gente percebeu que nossos projetos sempre precisavam de um app de users. Então, a gente já incluiu esse app no boilerplate. Então, se você tem apps que são de uso comum de vários projetos, você já pode deixar eles definidos. Mas o que, particularmente, eu acho mais legal é que o próprio comando do Django admin, o start project, ele permite que você passe o template. Então, quando o nosso boilerplate está armazenado no GitHub. Então, quando você está começando um projeto novo, a única coisa que a gente passa é o template, o endereço do GitHub nesse parâmetro template. Então, você não precisa fazer download de nada, você não precisa instalar nada. Você está usando a própria funcionalidade do Django, algo que já está lá, pronto, disponível para você.
e você está sempre pegando a versão mais atualizada, sem precisar se preocupar com nada. Eu acho isso muito prático. E aí, para lidar com o front-end, com as dependências e com a integração com o back-end, a gente decidiu usar o Webpack. O Webpack ele é um model bundler. E o que é que isso significa? Significa que ele vai pegar todas as suas dependências de front-end e vai compilar isso em um arquivo singular. A gente não usa um único arquivo. Você pode usar um JavaScript só, com tudo seu, de JavaScript, de size ou CSS, o que for. Mas a gente divide em um CSS e um JS. E, nesse arquivo, a gente já inclui o nosso Bootstrap. Mas ele carrega todas as dependências. Geralmente, o que acontece é que a gente instala as dependências com NPM, e aí só precisa, no arquivo, definir isso e carregar. E isso é legal porque está bem desacoplado. Você tem um único ponto onde o seu back-end e o front-end você vai integrar, que é nesse arquivo de configuração do Webpack. E você consegue também carregar outras coisas, como o Babel, ele tem funcionalidade para você gerar, tem plugins que você pode adicionar para gerar sprites, se você usa muitas imagens. Tem várias funcionalidades. Ele também pode carregar outros plugins de NPM, o que você quiser. E aí você tem todas as suas dependências, você está lidando com suas dependências de uma forma bem compacta e desacoplada. E o Webpack também é importante, porque, como a gente escolheu usar React, foi simples fazer essa integração. A gente precisava do Babel, então foi simples carregar com o Webpack. Eu, particularmente, trabalho muito com front-end. Uma funcionalidade que o Webpack lhe oferece é um Hot Reload. Hot Reload ele é uma funcionalidade que, se você está desenvolvendo para o front-end, e você está vendo o que é que você está fazendo num browser, você não precisa dar refresh na página para que ele atualize o que você modificou no código. E pode parecer pouco tempo um refresh, mas se você está mudando coisas de CSS ou de size, ajuda muito. Simplesmente não precisa se preocupar com isso. Então, o Webpack tem sido bem legal. React a gente tem usado para construir interfaces dinâmicas. A gente tem usado isso com o ECMAScript 6 e Babel. Assim, o Babel já vai traduzir tudo isso, vai trazer o ECMAScript 6 e todos os browsers vão entender. E aí a gente precisa de React para todas as funcionalidades que também precisam ocorrer de uma forma dinâmica no browser, que você não vai precisar ter um refresh. Isso é importante quando você está fazendo buscas ou filtrando, que você quer ver o resultado do seu filtro, da sua busca ali. E tem sido uma experiência bem legal também. Eu não trabalho tanto com React. Quem trabalha é André Navinta. Se alguém tiver dúvidas ou interesse, pode falar com ele. E aí, uma outra coisa legal que a gente usa é o Bootstrap 4. Como eu falei, é alfa, mas algumas pessoas já vêm usando, e para a gente tem sido uma experiência muito legal. A coisa mais legal do Bootstrap 4 é que ele é em Sass. Sass, para quem não sabe, ela é uma extensão do CSS. Ele torna o CSS mais poderoso. Então, além do CSS, você tem possibilidades de alinhar, você tem variáveis, você tem diretivas de controle, funções. Tem várias funcionalidades que você vai ter um Sass, no caso, ele depois compila para o CSS, bem mais enxuto e fica muito mais fácil de desenvolver front. E aí, o Bootstrap 4 antigamente era em Less, mas agora virou Sass. Tendo isso já em Sass, a gente já trabalhava com Sass, então foi um ganho muito grande, porque ele possibilita que você customize o seu Bootstrap. Ele lhe dá um arquivo de variáveis do Bootstrap, onde ele diz, por exemplo, o botão default do Bootstrap é azul, mas, se eu quiser, eu mudo o botão no meu arquivo, e aí o Bootstrap já vai ter todos os botões daquela cor. E eu posso configurar o Bootstrap inteiro. Eu posso modificar tamanho de fonte, qual é a fonte que eu quero usar. Mas não só isso, você consegue customizar todos os componentes. Você consegue modificar o background e o navbar, se você consegue habilitar flexbox, você consegue definir se você quer ou não transições, se você quer ou não animações. Ele tem várias variáveis que eu consigo configurar rapidamente do Bootstrap, e assim, se eu tenho um design, eu já consigo olhar no meu design o que é que eu vou precisar, e já está com o Bootstrap todo de acordo para o meu design.
ele torna o Bootstrap bastante customizável. Além disso, como a gente usa o Webpack ele precisa de um Bootstrap Loader que vai carregar o nosso Bootstrap. Esse Bootstrap Loader ele também tem um arquivo, que é um Bootstrap RC, em que você pode habilitar os componentes do Bootstrap que você vai usar. Então, por exemplo, eu tenho um projeto Bootstrap, mas eu não preciso de barra de navegação, eu não preciso de qualquer componente de Bootstrap. Então, você simplesmente seta para false, é um arquivo YAML, e você não vai estar usando aquele componente. E assim você consegue definir um Bootstrap bem direcionado com as funcionalidades que você vai usar no projeto. E você não vai ter um bocado de coisas não utilizadas nele. E aí, com isso, começar um novo projeto tem sido muito fácil. Isso é um pedaço da documentação. Mas, se você quiser começar um projeto novo, primeiro você só iria rodar aquele comando que eu mostrei do Django Admin Start Project com um template. Feito isso, você só precisa instalar os requirements, que você já faria de qualquer forma, se você estivesse num projeto Django. Você só precisa, depois, instalar as dependências do NPM. A gente indica, recomenda que você atualize essas dependências. Pode ter alguma dependência nova, então é bom que você veja isso. E aí você já vai ter até um README com o que é preciso para rodar esse projeto. Você só precisa até modificar esse README e o próximo desenvolvedor já vai saber que, para iniciar o desenvolvimento, ele precisa copiar os settings locais, ele precisa definir uma variável de ambiente do Django Settings Model, ele precisa rodar migrações. Isso aí já vai estar tudo lá para você. Então, realmente, como vocês podem ver, são poucos passos. Não dura muito tempo. E aí, como é que fica o deploy? Para o deploy, a gente usa uma ferramenta muito legal chamada CircleCI, que lhe permite ter Continuous Integration. Continuous Integration significa... Eu vou tentar exemplificar de uma forma prática. No GitHub, a gente define, por exemplo, um branch, e aí, sempre que algo for mergeado nesse branch, ele vai subir para o seu ambiente de staging ou produção. E assim você não precisa mais se preocupar com deploy. Antigamente, tem gente que faz quarta-feira é o dia de deploy, vou lá e faço deploy. Agora não, se um pull request foi aprovado, ele já está sendo deployado para o seu ambiente de desenvolvimento. E aí sim você pode definir diferentes branches. Um branch para staging, um branch para produção. E ele lhe dá outras coisas, não só isso, que ele roda para você os testes. Ele vai também fazer verificações de Flake 8, se o seu projeto Python está de acordo com tudo que você espera. E se os testes falharem, ele não vai realizar esse deploy. Então, também é uma camada de segurança a mais que você vai estar tendo para não deployar coisas que estão quebrando os testes. E a gente percebeu que isso tem sido muito bom, que depois que a gente passou a utilizar tudo isso, menos coisas têm sido deployadas com erro, menos clientes. Para ser sincero, mais recentemente, acho que não tem deployado nada assim, que quebrou drasticamente nada. E a gente antes demorava, por exemplo, 4 dias para setar um ambiente inicial. Numa tarde agora a gente consegue ajeitar, adaptar, configurar tudo para um projeto e começar a usar. Então, para o cliente é muito bom também, porque o tempo dele está sendo otimizado. Então, eu acho que é isso. Perguntas? Eu vou aproveitar que eu estou com o microfone e vou fazer a primeira pergunta. Já te levo. Eu queria saber que tipo de critério você usa para decidir o que precisa ser, o que vai para o template, ou o que precisa ser tipo um módulo ou uma library separada assim para os outros projetos usar. Tipo. Que exemplo? Que nem eu vi que tinha o app user ali. Aí eu imagino que vai para o template porque cada projeto vai modificar o user. Na verdade, a gente coloca, por exemplo, como um app, se a gente utilizar aquele app exatamente daquela forma em todos os projetos. Então, se é uma coisa que está padronizada em todos eles, já entra dessa forma. Entendi. Mas tipo, ele poderia ser uma biblioteca que os outros projetos iam importar?
Como a gente está desenvolvendo no Django, assim, a gente já utiliza essa estrutura dos apps. Por isso que está dessa forma. Ok. Massa a palestra. Eu só fiquei com uma dúvida. No estrutura do SaaS. Pode voltar lá, por favor? Tem um shame.scss. Pode não parecer, mas isso é uma boa prática. O que se indica no desenvolvimento de front-end é que, às vezes, você precisa fazer quick fixes. Se você precisa fazer uma quick fix que você sabe que não está lá muito bem feita, você deve incluir no shame. Nesse shame, a gente vai subir tudo, mas é importante que depois você tire do shame e faça da forma correta. É para ter vergonha mesmo e consertar depois. Massa. Massa. Valeu. Muito boa palestra. Obrigado. Algumas pessoas não gostam de usar o Bootstrap porque elas acham que ele adiciona muita carga semântica que, às vezes, você não ia usar no seu HTML para expressar aquilo que você quer. Vocês fazem alguma coisa quanto a isso no template? Estendem as classes, mudam alguma coisa ou usam ele do jeito que vem, assim? Não, a gente não tende a não utilizar o Bootstrap diretamente no template do HTML. A gente estende e essa possibilidade de estender é uma feature que o próprio site lhe fornece. Ele tem lá um extend, entendeu? Você pode estender uma classe, como o Bootstrap 4, ele já tem todas as classes utilitárias lá para você estender, e ele tem também mixes. Então, toda a questão de grid que você vai definir para os viewports é tudo através de mixing, fica tudo no site, não fica no seu template. Isso está bem abstraído. Legal. Oi. Oi. Parabéns pela palestra. Obrigada. Eu sinto uma pena de mim mesmo não ter conhecido esse produto antes de eu ter começado um projeto faz vários meses. Teria me evitado muita dor de cabeça, muitas decisões que eu tive que... Bem, enfim. Você comentou rapidamente sobre as decisões, né? E você usou o React. Foi cogitado Angular, porque a gente o Angular é meio o cara da moda, então muita gente usando, pelo menos até o Angular 1.5. O 2 está meio... O pessoal está abandonando, mas por que React ou por que não Angular? JavaScript é meio polêmico, né? Porque toda semana lançam alguma coisa nova. Mas a gente... Nessa época eu não trabalhava lá ainda, mas a empresa usava Angular. Só que quando o Angular foi passar para Angular 2, viram que ia ser um salto muito grande e preferiram utilizar o React, mas não só por isso. O próprio funcionamento, o pessoal tendo a experiência do Angular e do React, percebeu que o React era melhor de se usar na nossa experiência. E acho que foi por isso. Queres acrescentar alguma coisa, André? Muita gente tem usado o React também, o Facebook usa React. Foi mais uma decisão da prática mesmo, sabe? Oi. Oi. Excelente palestra, gostei muito. Parabéns. Obrigada. Eu queria saber, assim, quando você faz um boilerplate desse, tem um monte de decisão de arquitetura que você acaba tomando no template, né, que você reusa na sua aplicação também. Isso. Uma das decisões de arquitetura é decidir quem que é responsável por fazer tela, se é o front-end ou se é o back-end. No seu boilerplate, você prevê que você vai gerar tela com o sistema de template do Django ou você assume que sua aplicação vai ser um JavaScript rico? Não, geralmente nossas telas são feitas pelo front-end. E aí depois só tem integração com o back-end, mas a gente deixa isso para o front-end. Então, o teu template Django é um negócio bem pequenininho e todo o front-end é feito com React? Não, também não. Vai depender do projeto. Tem projeto que não usa React. Então, se o projeto utilizar React, sim, o template vai ser bem pequeno, vai estar tudo no React. Se não utilizar React, o template vai ser a estrutura mínima do HTML necessário. E aí todo o resto do front-end, inclusive o uso do Bootstrap, está no site. Está abstraído dessa parte.
E aí, depois, o Django, a gente só vai integrar nesse template o que precisar. Nós vamos ter que parar as perguntas por aqui. Eu sei que tinha mais gente querendo fazer pergunta, mas é que, tipo... Só para avisar, o projeto é open source. Quem quiser pode forquear. Cliquem na estrelinha lá. E temos adesivos para quem quiser. Obrigada.